O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente
Caríssimos irmãos e irmãs que rezam aqui conosco da Matriz de Santa Luzia, também aqueles que nos acompanham pela Rádio Cidade, pela Web TV, celebramos o 16º domingo do tempo comum. Vejam que mais uma vez Jesus vai nos contar parábolas que envolvem o manuseio da agricultura. Vejam que no domingo passado Jesus contou a parábola do semeador, fazendo-nos compreender o terreno que precisa ser preparado para a semente cair e frutificar. Vimos que cada um de nós tem um pouquinho de cada terreno, contudo, se permitirmos que o semeador se aproxime de nós, cuide de nós, nós seremos terra boa para dar bons frutos. Hoje nós ouvimos 3 parábolas, 2 de modo específico, tratando já dos frutos da semeadura, o que acontece quando se semeia e quando se cresce aquilo que foi plantado. E vejam que a primeira parábola, conhecida por todos, trata do famoso tema do joio e do trigo, do bem e do mal que existe no mundo. Inclusive, ao término do nosso texto do Evangelho, nós ouvimos o próprio Jesus explicar o que cada símbolo daquela parábola significa. Mas vejam, quando a gente percebe uma parábola, Jesus sempre aponta um enigma, alguma coisa que precisa ser descoberta. Por isso ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça, ou seja, perceba o que ele quer ensinar a partir dessa parábola. A do joio e do trigo é mais uma semeadura que nós vemos claramente que tem 2 tipos de semeador. Um semeador que semeia o trigo e um outro semeador que semeia o joio. Cresce então as duas plantas, vemos as 2 espigas e chega um momento que os empregados procuram o patrão e dizem: olha, a gente pensava que o senhor tinha semeado boa semente e não, nós temos um tanto de joio no meio do trigo. A gente pode arrancar? Quer que arranque? E o dono ou o semeador disse: não, ainda não é hora, porque pode ser que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Por que que esse dono ou semeador diz isso? Vejam, joio e trigo são idênticos, crescem idênticos, dão espigas idênticas. A única diferença entre o joio e o trigo é que o trigo tem frutos, ele solta sementes quando é macerado, contrário do joio, que é só uma palha que não serve para nada. Então o joio, na verdade, é uma erva daninha, que não tem utilidade nenhuma. Só que para identificar joio e trigo, só pode ser de fato no fim da colheita, quando as espigas amadurecerem. Aí vejam, aqui fica-nos evidente algo que Jesus quer orientar quanto ao mal. O mal existe, o mal está no meio de nós. Inclusive ele diz que quem semeia o joio, que é um símbolo de maldade, de inutilidade, de coisa que não tem função nenhuma, ou seja, que não presta, é o próprio diabo. Mas vejam que quando Jesus fala que é o diabo, ele está falando que é tudo aquilo que divide. Então, na nossa imaginação, muitas vezes, a gente pensa naquele ser vermelhinho, que tem chifre, que tem rabo, que fica cutucando a gente para a gente pecar. Mas não é bem assim. O mal existe, o mal é sutil e nós escolhemos fazer o bem ou o mal. Essa que é a grande verdade. A semeadura acontece, a gente recebe durante um dia boas sementes e sementes ruins também.
O que nós precisamos é ter discernimento e saber fazer boas escolhas. Não adianta culpar esse ser que está fora de nós, se eximir de responsabilidade e achar que está tudo bem. Não é assim que funciona. Na verdade, o mal e o bem são semeados juntos. Basta que cada um de nós faça a escolha adequada. Basta que cada um de nós saiba utilizar a liberdade. E basta que cada um de nós não perca tempo preso ao joio. Temos que dar força ao trigo. Muitas vezes a gente escuta assim: o que a gente mais alimenta dentro de nós é aquilo que tem mais força, é aquilo que floresce, é aquilo que frutifica. E é verdade. As escolhas que nós fazemos, quando bem alimentadas, elas vão dar fruto. E em outro texto, Jesus vai dizer que exatamente pelo fruto que a gente reconhece a árvore, é pelo fruto que a gente identifica a árvore. Então, fica-nos claro e evidente que a parábola do joio e do trigo mostra um Deus paciente, que permite que joio e trigo cresçam. No entanto, no fim da colheita, ou seja, no fim dos tempos, o trigo será recolhido e o joio jogado para ser queimado. Uma metáfora do inferno, que não é desejo de Deus, mas que é escolha humana. Então, nesse sentido, cada um de nós precisa ser responsável por aquilo que permite crescer dentro do coração. Depois, Jesus continua as suas parábolas falando do grão de mostarda. O grão de mostarda, lá naquela região e também naquela época, era o menor de todos os grãos, de todas as sementinhas. No entanto, quando aquela árvore crescia, ela ficava enorme, frondosa, e narra-se que a mostarda, ela vai crescendo de forma desordenada, que quando se percebe, ela toma conta de todo o terreno. Assim é o reino de Deus, pequeno, singelo, a menor de todas as sementes. No entanto, onde ele encontra espaço, ele cresce de uma forma grandiosa. E aí, narra-nos Jesus que os passarinhos fazem ninho e ali começam a habitar. Essa, na verdade, é uma visão do que é a igreja. A igreja cresce e acolhe em seus ramos, em seus galhos, os passarinhos, que somos nós, o povo de Deus, que deseja habitar na casa do Senhor. A gente deseja se encontrar com Deus. Então, essa imagem de uma planta que vai crescendo e nós vamos fazendo o nosso ninho, ali permanecendo, ali ficando, é um pouco da imagem do reino de Deus, da nossa casa, do espaço divino que vai crescendo e tomando proporção à medida que nós vamos cuidando do terreno. E por fim, Jesus conta uma terceira parábola, que é a parábola do fermento. O fermento, na verdade, que serve para levedar, crescer, multiplicar. E vejam, depende do tipo de fermento que você põe, com certeza a massa tende a crescer. Jesus alerta: cuidado com o fermento dos fariseus, porque a hipocrisia também cresce. Não permitam usar esse fermento, mas usem o bom fermento na massa. Ele tende a, mesmo que pouco, crescer. E assim é o reino de Deus. Ele pode parecer pequeno, mas quando colocado na massa, cresce, multiplica, faz ela virar um grande projeto que nós chamamos de reino de Deus. Vejam que então, algumas vezes, a gente precisa refletir e perceber de fato a quem mais nós estamos dando força.
Certa vez, em uma reflexão, me perguntaram algo que até hoje eu trago comigo e fico pensando. Se nós imaginarmos que o reino de Deus é assim, ele é o fermento, ele é o grão de mostarda, a gente tinha que imaginar que as boas atitudes, as boas ações faziam uma diferença gigantesca. Então tudo aquilo que a gente espera para um mundo melhor tem que começar na gente, tem que começar por nós. Não adianta eu dizer que eu quero um mundo melhor se eu na minha casa não separo nem o lixo. Não adianta eu dizer que eu quero um mundo melhor se eu minto, engano e sou fruto de violência. Aí, o que na verdade me chamou a atenção foi uma pergunta que me fizeram. Veja, padre, nosso país, o Brasil, é um país fortemente católico, um país praticamente cristão, porque os que não são católicos são pentecostais, evangélicos, protestantes, e todos seguem Jesus Cristo, não é? É isso. E vejam, um país que se propõe a ser cristão, mas é um dos países com maior índice de violência, de fome, de corrupção, de roubo. E vejam, quem ocupa os altos graus de poder se declara católico, se declara evangélico, se declara seguidor de Jesus. E aí vem a grande pergunta: o nosso país não tinha que ser melhor? O fermento de Jesus Cristo não tinha que causar no mundo e no nosso país questões e ações de melhora, de humanidade, de amor ao próximo? E não é bem assim que acontece. Então o que nós temos que, na verdade, levar da liturgia de hoje é, de fato, se a palavra de Deus tem tocado a nossa vida, o nosso coração, as nossas escolhas e as nossas atitudes. Ou, na verdade, eu só estou ouvindo aqui, porque só ouvir aqui não adianta, né? A gente tem que ouvir aqui, levar para o dia a dia e ajudar a discernir as nossas escolhas lá no trato, lá na lida, lá no dia a dia. Senão, nós vamos continuar esvaziando o Evangelho. Eu, na verdade, engoli seco com essa pergunta, porque é bem isso. Um país legitimamente católico, que fica muito feliz em dizer que é o país mais católico do mundo, no entanto, com essas incoerências que muitas vezes os próprios católicos praticam. Então, que a gente viva de verdade a nossa fé, que a gente perceba que aquilo que a gente dá mais força é o que cresce dentro de nós. E mais do que isso, que a gente permita que a palavra transforme, que a palavra edifique, que a palavra nos converta e nos faça melhor. Pequenas atitudes transformam, que o nosso bom fermento possa causar uma melhora nessa massa que tanto necessita da graça e do dom de Deus. Deus é bom, é paciente. Por isso, cada um de nós, fazendo a nossa parte, um dia há de vermos o reino crescer ainda mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.